Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui o Los Catimbeiros, começando mais um episódio para você. Então, você, meu querido, você, minha querida que acompanha a gente, já curte aí, tá? Onde você estiver assistindo, pela mídia que você estiver assistindo. Segue a gente nas redes sociais, tá? @Los Catimbeiros, estamos em todas as redes sociais, trazendo vídeos dos jogos, trazendo informação, muito conteúdo, meme, trazendo tudo para você. Hoje, infelizmente, estou só. Não conto com a presença da minha equipe, do meu time do coração, né? O time Los Catimbeiros. Alguns, né? Por doping, outros por departamento médico. Mas estamos aqui firme e forte, trazendo mais um episódio para vocês. A gente realmente ficou algumas semaninhas sem, alguns problemas técnicos. O time inteiro no DM, dando aquele migué, né? Forçando um cartão amarelo ali para ser expulso e não participar, para ficar suspenso para a próxima partida. Mas estamos voltando, estamos reajeitando o elenco pra gente poder voltar à nossa programação normal. Então você que tá aí ouvindo o podcast e não participou ainda, corre lá na nossa página que tá tendo sorteio de uma camisa de time que pode ser sua, tá? Uma camisa da sua escolha, tá? Pra gente comemorar os 1.000 seguidores que a gente teve na página. Então se você não segue a gente ainda também, corre lá pra você seguir, que você pode ganhar a camisa totalmente na faixa, totalmente de graça pra você, graças aos Los Catimbeiros, graças a você que segue a gente. Então corre lá para você adquirir e não perder, pessoal. Nessa semana tivemos, né, as quartas de final da Champions League, que a gente sabe que é sempre, Champions League é sempre, né, aquele evento maravilhoso, aquele evento que todo mundo para assistir. Muitas pessoas escutem, né, perdeu a graça depois que o Messi, o Cristiano Ronaldo saiu, mas eu discordo totalmente disso. A gente vê que muitos outros times estão podendo chegar, e realmente é triste assistir e não ver nem o Neymar também, né, nem o Neymar, nem Cristiano Ronaldo, Messi, alguns outros craques que saíram da Liga, da Liga da Europa, foram para a Arábia. O pessoal diversificou, né? A gente pode falar assim. Mas a gente percebe que deu margem para outros times. E foi o que a gente está vendo nesses times que classificaram para as semifinais. Pessoal, tá sensacional. Eu vejo os dois jogos poderiam ser finais, claramente. Mas a gente sabe que tem a semi antes. E o principal jogo a gente sabe que é Bayern e Real Madrid, que vai ser um dos jogos mais incríveis a gente vê nessa Champions. Mais incrível que já foi as quartas, né? Então, pra gente abrir, né, o nosso programa, começando falando da Champions, a gente vai começar a falar do primeiro jogo, claro, que foi um jogo mais equilibrado, um dos jogos mais equilibrados que eu esperava. Foi muito mais por conta que Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. O primeiro jogo na Espanha, o Atlético venceu, né, por 2-1, com o gol do Depol, se eu não me engano, e do Samuel Lino, o brasileiro, que, se não me engano, foi o melhor da partida. Samuel Lino bem jogando muita bola lá na Espanha, tá? E pro Dortmund, o Haller, o Cometa Haller, foi lá e diminuiu. Só que assim, o Atlético quase tomou o empate, porque faz o que sempre faz, né? Abre 2-0 ali, o Simeone dá um jeito de retrancar o time inteiro, que é uma característica, né? Eu não sou o maior fã dessa retranca, mas me lembra muito o Fábio Carille no Corinthians, tá? Época boa, época que comemorei muitos títulos com o Corinthians, saudades, mas era na base da retranca, né? Então a gente sabe que era 1-0, 1-0 era goleada, e foi assim que o Santos chegou também na final do Paulista, né? O Carille tem essa mentalidade, pra mim no futebol brasileiro é o principal que faz isso, da retranca, então a gente sabe que 1-0 pra ele já é goleada. Na Champions, o Atlético de Madrid fez isso e quase tomou empate. Então venceu, né? 2-1, tudo certo. Só que na volta, o Dortmund em casa, né? Precisava virar o jogo e foi pra cima. E foi pra cima, fez história também, porque conseguiu a virada e voltou pra Champions, pra semifinal da Champions, depois de 11 anos. Lá quando ainda era o Klopp, ainda tinha Lewandowski naquela final contra o Bayern de Munique, que toda pessoa de bem torceu pro Borussia Dortmund, né? Menos o Götze, que já estava vendido pro Bayern. Eu acho que o principal fator para a muralha amarela, né, o Dortmund vencer, conseguir a virada, foi a torcida que eles sempre dão show, né? A gente sabe que a torcida do Borussia é uma das mais fanáticas do futebol mundial, seja com mosaicos, seja com festa, seja com as músicas, apoiando o time independente, né, do resultado e do adversário. E foi um dos principais fatores para essa virada. Porque o Dortmund começou abrindo 2-0 de vantagem, que dava a classificação pro Dortmund, tá? Só que aí o Atlético foi e conseguiu empatar. No agregado tava 4-3 pro Atlético. O Dortmund parecia já tava quase entregando ali. Só que 10 minutos depois desse terceiro gol
desse gol do Atlético de Madrid, o Dortmund foi lá e fez 2 gols logo em seguida. Foi um do Füllkrug, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Vocês sabem que eu sou péssimo por pronunciar nomes difíceis. Quem manja disso é o meu querido Ricardo, que não está aqui. Tá no doping, muita festa, assim. Diz que balada das torcidas do Los Catimbeiros tá discando toda hora, então fui lá buscar ele na balada. E conseguiu fechar a classificação com o gol do Sabitzer, que virou e deu a classificação pro Dortmund, né? Então foi... E aliás, essa Champions, a gente teve muitas classificações, tá? Em questão de viradas, porque um time ganhou e o outro no jogo de volta foi superior. Então no primeiro jogo o Atlético Madrid venceu por 2-1 e na ida, né? Por 2-1 e na volta o Dortmund ganhou 4-2. O Dortmund que assim, não posso dizer que é favorito, porque a gente sabe que não é. Porque ele vai pegar uma pedrada agora na frente. Mas, já pensou se ganha o Dortmund com o Marcos Royce na última temporada dele pelo clube? O clube que a gente sabe que ele tanto ama, tem aquele áudio, né, que rola dele. Mas a gente sabe de todo o amor que ele tem pro clube e eu acho que seria sensacional. Já vou entregar minha torcida aqui. Todo cidadão de bem tem que torcer pro Marcos Royce ganhar essa Champions com o Borussia. Também porque a gente não quer dar uma diversificada, né? Só que o problema, tem uma pedrada muito difícil em seguida, que é o PSG que venceu o Barça também de virada. Porque, tipo assim, no primeiro jogo, lá no Parque dos Príncipes, a gente esperava, né, que era um jogo muito equilibrado entre as equipes, e realmente foi. Só que eu vi muito assim, lá no primeiro jogo, o Barça venceu 3-3, Rafinha tava igualzinho o Ronaldinho em campo, jogou muita bola naquele jogo. O Christensen fez o dele, né, também fez pro Barça, e o PSG, a única lei que não falha, que funciona, que é a lei do ex, Dembélé fez e o Vitinha diminuiu. Só que, tipo assim, nesse primeiro jogo, eu vi que as duas equipes estavam com medo de atacar. Quando o Barcelona estava na frente do placar, foi até uma explicação que eu vi do Marcelo Becker falando, e foi exatamente isso. Foi a melhor definição que eu vi pra partida, que foi quando o Barcelona estava à frente do placar, o Barça jogou muito melhor. Só que quando o Barça não conseguia, tava ou empatado ou perdendo o PSG nesse primeiro jogo, o Barça não conseguia render, não conseguia ficar com a bola, não conseguia criar jogadas, não conseguia acionar os jogadores de ataque, que foi o principal fator, foi o Pedri, né? Que o Pedri entrou e deu uma linda, pro Rafinha fazer o gol do Barça. E o Pedri, que foi diferencial, né, do Barça nesse primeiro jogo, dificultou muito mais pro PSG, que a gente sabe que tem Kylian Mbappé, né? E com o Mbappé, nada é impossível. Porque eu já comentei isso antes, um dos jogos mais incríveis que eu já assisti na minha vida foi a final da Copa do Mundo de 2022, onde o Mbappé colocou no bolso e falou, eu vou ganhar isso, eu vou ser o cara, eu vou ser o foda de tudo. Pena que tinha um outro cara que é muito mais foda, que é o Lionel Messi do outro lado. Mas a gente sabe do poder e, né, da esperança que a gente coloca no Mbappé. Porque nessa temporada, principalmente, é o que a gente comentou, né? Eu lembro que tem um episódio que a gente fez no canal, que não lembro quem, ou foi até eu mesmo, que a gente falou do PSG e comentou, né? Falando de, só falta nessa temporada, depois que perdeu os craques lá, que era Messi, Neymar, Sérgio Ramos, perdeu os craques, eles vão longe. E foi também isso que acontecendo, porque o Mbappé conseguiu montar o time do jeito que ele quer. Então o Mbappé, ele tá em casa, tem os jogadores ali do seu lado, tem um grupo, né, na mão, então ele pode se sentir mais à vontade em campo de jogar com os companheiros que ele escolheu. Amigos, tanto a gente pode ver o caso do Dembélé, que essa dupla encaixou muito bem. Eu praticamente não esperava que encaixaria também, porque a gente tem um Dembélé que vinha do Barça. De um Barça também difícil, mas um Dembélé que machucava muito. Um Dembélé que muitas vezes era tratado como irresponsável. Muito... Que teve uma época, né, que saiu no discurso dele de, ele ficava jogando muito videogame, não queria saber de treinar. A gente tinha essa imagem dele de desleixado, de cara que fazia corpo mole. E a gente tá vendo que no PSG não, no PSG ele tá jogando bola, tá sendo decisivo e tá sendo importante. O PSG, ele não tem nenhum título, então se o Mbappé conseguir levar eles pra glória, né, que é ganhar a taça da Champions League, vai ser um dos feitos mais incríveis, ele vai virar realmente dono de Paris, porque ele já é tratado assim, e se caso ele realmente saia pro Real Madrid, né, que é o que a gente especula, e o sonho do Florentino Pérez também, ele vai sair, tipo, tá bom, você concluiu o que você tinha que ter feito, pode sair tranquilo, sem peso na consciência. Claro que o presidente do país reunir com ele pra conversar pra ele, não vai não, fica aí. E a gente sabe também que ele é pra França, né, e pro futebol. Então a gente já podia esperar que, tipo, na volta ele não ficaria parado, não ia sumir do jogo. E foi o que aconteceu. O Mbappé
decidiu aparecer, né? Decidiu jogar futebol na volta. Que o Barça também é outra coisa. O Barcelona, você não pode confiar. Quando você acha que depois que o Messi saiu, né? O torcedor do Barça sofreu muito com isso. Depois que o Messi saiu, quando você acha que, agora o Barcelona vai decolar, agora o Barcelona vai realmente jogar bem, vai ser o ano de superação, vamos mostrar que a gente não precisa do Messi, o Barcelona vai lá e joga tudo por água abaixo. Por quê? Em casa, com a sua torcida, o time não parecia, né, tão uma atmosfera diferente. De, nossa, agora vamos pelo menos chegar na semi. Da semi a gente vê o que acontece. E o Araújo me decide fazer uma falta totalmente desnecessária e é expulso da partida. Essa semana eu vi uma declaração do Gundogan, não vou lembrar as palavras exatas aqui, mas ele, tipo, dizendo ser meio... que foi o irresponsável, o Araújo na jogada. O Araújo respondeu que por conta das suas questões de índole, alguma coisa assim, ele não ia responder. Mas tá, então a gente pode ver que não ficou um clima muito legal, né, no Barcelona depois disso tudo que aconteceu. Porém, a volta a gente não podia esperar outra coisa, né? Como eu falei, o Mbappé decidiu aparecer. O Barça até começou bem no jogo, com o Rafinha fazendo o gol dele, assim, bem no começo da partida. Só que em seguida teve a expulsão do Araújo, como eu disse. E nisso o Paris foi pra cima. O Paris viu ali, com essa expulsão do Araújo, uma oportunidade, principalmente pelo lado do campo, porque o Barça, com isso, teve que segurar mais o De Jong na partida, teve que segurar mais o Koundé no lateral, ali mais na zaga. Então, viu uma alternativa de, tá, dá pra gente ir pra cima, vamos poder pelo menos colocar um ou dois jogadores a mais ali na frente pra poder correr. E foi o que aconteceu. O Barça vencia por 1-0, tava abrindo 4-2 no agregado. Aí o primeiro veio o gol do Paris depois com o Dembélé, a lei do ex novamente, e Vitinha fez mais um. Então nisso, o jogo tava até que empatado, né? Só que aí decidiu aparecer Kylian Mbappé e falou assim, não, deixa com o pai. Foi lá e fez 2 gols, um de pênalti, num pênalti também sem sentido nenhum, irresponsável do Cancelo, um pênalti que não tinha necessidade nenhuma daquele fazer aquele pênalti. Muito, muito, muito juvenil, o pênalti do Cancelo. E o Mbappé foi lá e fez o outro com a bola sobre dentro da área. Tá jogando bola pra caralho. É o artilheiro da Champions, tá? Se eu não me engano, ele tem 8 gols. É o artilheiro da Champions. O nosso querido Instagram, né, do Los Catimbeiros. Se você não segue ainda, siga lá pra você não perder, pra você ficar dentro das informações. A gente, né, fez o querido Ricardo, principalmente, fez uma postagem falando sobre o Mbappé, sobre seus números. E, cara, é coisa de outro mundo. Porque a gente vê que a gente sabe que o Mbappé é jovem. A gente sabe que o Mbappé vai jogar muita bola. Sabe que o Mbappé tem chance de, sei lá, não sei se na mesma prateleira, mas muito perto do que foi o Cristiano Ronaldo, Messi e até outros craques, né? A gente pode citar assim. Pode ser igual para outros craques no futebol mundial que a gente teve na história. Não vai chegar a ser tipo Pelé, nem Messi. Só que ele tem um puta de um potencial. A gente não pode negar isso. Na temporada, o Mbappé já tem 48 jogos, até o momento dessa gravação, né? 48 jogos, 45 gols e 15 assistências. O Mbappé tá, tipo, jogando o prime dele nessa temporada. Mesmo sem Messi, sem Neymar, sem outros companheiros de destaque, né? Que geralmente tem nesse time do PSG, que a gente sabe que é recheado de craques. E tem um poder aquisitivo enorme. Então, a gente pode esperar dessa semifinal um jogo equilibrado. Por quê? As duas equipes já se enfrentaram, né, na competição, na fase de grupos. O PSG e o Borussia eram, né, do mesmo grupo, junto com o Newcastle. E o Milan, a gente não botava tanta fé assim no PSG, confesso, eu admito, tá? Não botávamos tanta fé. O Borussia empatou o primeiro jogo por 1-1. Não, o primeiro jogo não. O jogo de volta. Porque o primeiro jogo, o Paris venceu por 2-0. Aí a gente já ficou, caralho, Paris, a gente desconfiou, não botamos fé. E no jogo de volta, na última rodada, empatou por 1-1. Então, se a gente for pegar por esse retrospecto, o PSG tá uma vantagem, né? Tá uma vantagem a mais pra cima do Borussia. E também vejo em questão do elenco. Só que a gente não pode desacreditar do Borussia, não. O Borussia vem com o ADM, tá jogando muita bola, jogou muito nessa última partida. O Malen vem jogando bem também, o time do Borussia. Só que é foda. Independente se você tem outros jogadores jogando bem, quando do outro lado você tem o Mbappé, você já fica, porra, não posso dar mancada. Não pode perder, não pode moscar. Então você tem que estar sempre ligado ali de, pô, qualquer vacilo do meu time pode custar a classificação. Por conta de um cara pegar na bola e falar assim, não, agora eu vou jogar, sai fintando todo mundo e faz o gol. Que é
o Mbappé faz isso. Então esse primeiro jogo, né, entre Borussia e Paris, o primeiro jogo vai ser lá na casa do Borussia, tá? No Signal Iduna Park. E o jogo de volta no Parque dos Príncipes, lá em Paris. Primeiro jogo dia 1º de maio, tá? Pra você anotar aí na sua agenda, pra você não perder. E a volta dia 7 de maio. Então, a gente pode esperar, como eu disse, um puta de um jogo. Quero deixar meu palpite. Vai ser muito o Borussia, porque eu quero ver um campeão. Mas eu também sou racional, né? Não posso me iludir tanto assim. Eu acho que vai ficar um jogo muito equilibrado. Principalmente o primeiro, por ser na casa do Borussia, vai ser um jogo equilibrado, que o Borussia não vai abaixar. Não vai querer recuar, por não intensificar a partida. Então, mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Mas o meu lado racional diz que o PSG chega na final da Champions. Mas o meu coração quer muito o Marcos Royce campeão. A outra quarta de final teve o jogão também, tá? Que foi um jogo que muita gente esperava mais, tá? Esse jogo entre o Arsenal e o Bayern de Munique. E esperava muito mais das partidas, porque o Arsenal é um vice-líder da Premier League, né? Claro, tá brigando com o Liverpool e com o City diretamente ali por questão de menos de 3 pontos, tá? Essa briga entre os três. E o Bayern também não tinha que lutar mais pela Bundesliga. Então tá totalmente focado na Champions. Então é um jogo que todo mundo esperava mais, esperava, tipo, bastante gols. No primeiro jogo até teve, né, um 2-2 mais tranquilo, que o Saka pegou e abriu o placar pros Gunners. Depois no empate veio com o Gnabry pro Bayern e virou o jogo ainda com o Kane. Mas aí o time do Arsenal conseguiu o empate de novo, se não me engano, foi contra o Sar, porque o Gabriel Jesus fez uma linda numa jogada e deixou ele na cara do gol. Então 2-2 no jogo de ida. Como eu falei, a gente esperava muito mais dessa partida. O que aconteceu de na casa do Bayern, lá na Allianz Stadium, o Bayern venceu por 1-0 num jogo chato de assistir, um jogo triste, desanimador. Sabe aquele jogo que você tá torcendo pra acabar logo? Tá um jogo chato de assistir. Na volta, todo mundo esperava mais ainda do Arsenal, né? Eu via que era o jogo da vida. Eu via muito mais o Arsenal indo pra cima e propondo o jogo. Só que não foi o que aconteceu. A gente viu que ele jogou melhor o primeiro tempo. No segundo, não conseguiu render, mas o do Arsenal parece que cansou. A gente viu o time muito mais cansado na partida. E foi onde surgiu a chance pro Kimmich, que o Kimmich pegou, fez o gol ali o gol da vitória, né, que deu a classificação do Bayern. O Bayern que, assim, tá machucado, né? A gente sabe que o time do Bayern tá um pouco ferido por ter perdido a Bundesliga pro Bayer Leverkusen do nosso querido e amado Xabi Alonso. Ele que tá fazendo um baita de um trabalho e vai ficar no Bayer Leverkusen. Espero que os jogadores também fiquem para ele poder dar sequência no seu trabalho. Então, já tudo pra ir pra cima o Tuchel e os seus jogadores, né? Mas, realmente, sabe aquele jogo que você fica decepcionado de assistir? Aquele jogo que, tipo, você fala, não, eu vou sentar lá, estourar uma pipoca, vou assistir aquele joguinho maroto do Bayern e do Arsenal. E você vai ver um jogo broxante, um jogo que não tem montagem, não tem ânimo dos dois lados. Tanto que o gol do Kimmich foi num bate e rebate ali, conseguiu fazer um gol no passe. Agora também eu vou ficar devendo o nome de quem deu o passe pro gol dele de cabeça. Mas o Kimmich fez e abriu o placar dando a classificação. Nesse caso, a gente já falou, né, do Borussia Dortmund ganhando a Champions com o Marcos Royce. A gente já falou do Mbappé vencendo com o PSG e virando Deus pra França. Vai ter uma estátua do Napoleão Bonaparte e ele lá em Paris. Nem sei se o Napoleão é de Paris, mas nesse caso vai ser. E aqui a gente tá falando de Harry Kane vencendo seu primeiro título, né? De expressão, de título profissional na carreira. E de cara uma Champions League com o Bayern. Então isso seria também foda. O problema pro Bayern conseguiu classificação, e eu acho também que vai dificultar mais do que o Arsenal do Arteta dificultaria, porque vai enfrentar nada mais nada menos que o Real Madrid. A gente vê nessa Champions League o peso da camisa do Real Madrid, que a gente sabe que é um absurdo, é um pacto. A gente fala que realmente, né, tem um pacto entre o Real Madrid e a Champions League. Florentino Pérez, eu não duvido, tá? Aquele velho me assusta, gente, vocês não têm noção do quanto que o Florentino me passa aquela imagem, sei lá, daqueles pessoal de máfia italiano, assim, que fica só bisbilhotando. Porque o cara é absurdo. A gente, se for falar na questão de gerenciar, de saber contratar, ele é um cara que, tipo, tem palavra. Pra quem não sabe a história, quando ele, no primeiro mandato dele, né, quando ele assumiu,
O cara simplesmente falou assim, ó, se eu for eleito, eu vou contratar o Figo, que é o melhor jogador do mundo hoje, tanto que ganhar o Bola de Ouro, né? E tá no meu rival. Tá no meu rival. Então foda-se, eu vou tirar ele de lá e ele vai jogar no meu time. E foi o que aconteceu. O Figo até na época tentou desmentir, mas Florentino é Florentino, né? E a gente sabe desse peso que é a camisa do Real Madrid. O City joga bem? Joga. Mas não tem a tradição que o Real Madrid tem. A gente tá falando de 14 Champions Leagues já no bolso. A gente tá falando de um time que, mesmo quando todo mundo desacredita, vai lá e surpreende. Um jogo que a gente não tem. Quando é o Real Madrid, a gente, tipo assim, não tem aquela porcentagem assim de não, hoje vai perder. A gente sabe que é o favorito em tudo que jogar. E na Champions League não vai ser diferente, né? Enfrentou o atual campeão. Acho o Haaland bem abaixo do que a gente espera dele. Não tem conseguido jogar e marcar os gols como marcou nas últimas temporadas. Tudo bem que contra o Real Madrid, eu gosto muito de assistir porque o Rudiger fica igual uma mochila nas costas do Haaland. E não tem sentido ter uma foto que é muito boa da temporada passada. O Rudiger tá com a cabeça embaixo do braço do Haaland, assim, como se tivesse só a cabeça dele pendurada ali. E o Rudiger não deixa o Haaland mexer na partida. Ele vai ouvir um lance também do Nacho. Nacho grudando no Haaland, assim, pra ele não conseguir se movimentar. Depois eles até se cumprimentam. Mas nesse jogo, eu acho que o que pesou foi a camisa. Porque o Bellingham chegou jogando muita bola. O jogo ficou 1-1, né? O primeiro jogo foi 3-3. Já começou com um jogaço, um jogo maluco. Um jogo que a gente não esperava que fosse tão bem assim, né? De assistir. A gente sabia que ia ser um jogão. As duas equipes iam propor o jogo. Começou o jogo com 1 minuto da partida. O Bernardo Silva fez um gol de falta de longe. Eu vi mais como desatenção do Lunin do que categoria. Porém, a gente tem que deixar destacado a inteligência do Bernardo Silva, né? Em fazer um gol assim, um lance assim. O Bernardo Silva acabou fazendo gol de falta. E, como eu falei, da desatenção do Lunin, eu vejo sim. Mas o Rubem Dias foi lá e deu o empate de novo pro Real Madrid com um gol contra. Beleza. Até aí 1-1, jogo normal. Rodrigo também decidiu aparecer. Rodrigo que vem jogando. Ele é um dos jogadores mais subestimados do futebol. A gente não valoriza ele como ele deveria, né, ser valorizado. A gente sabe do potencial do Rodrigo no futebol. O Rodrigo vem fazendo alguns anos já, né, sendo o principal jogador desse Real Madrid, sendo o cara de nome ali que decide. Foi lá, fez o gol da partida e do nada o Foden e o Gvardiol decidiu fazer o gol. Um golaço do Gvardiol, o primeiro gol dele como profissional, se não me engano. E foi um baita no golaço. Ele que é canhoto fez um gol de direita. Já começa por aí. Foi bem na hora que eu parei e falei assim, não, agora eu acho que o Real vai mais tranquilo pro jogo de volta. O Gvardiol foi lá e fez 3-2. E no final do jogo o Valverde fez um golaço. Quem acompanha o Instagram do Los Catimbeiros viu lá, que é a postagem do gol. O gol do ângulo de vista pela torcida é simplesmente absurdo. Que o Vini, quando ele cruza a bola pro Valverde poder chutar, o Vini já comemora. Na hora que ele dá o cruzamento assim, ele já sabe que vai sair o gol. Já comemora, já fica mais tranquilo ali. E o Valverde pega em cheio, na veia, assim, no peito do pé. Mas em cheio, gente, em cheio. Quem viu o gol, viu. Se você não viu ainda, corre lá no Instagram, @loscatimbeiros. Eu tenho que fazer esse marketing, porque o trabalho que o nosso Instagram faz é sensacional. Além do Instagram, a gente tá no YouTube, no Shorts e também no TikTok. Então, pessoal, vale muito a pena, porque lá você vai ter os lances de gols, fintas, estatísticas, notícias, tudo. O nosso Instagram é super completo. Você pode estar mandando uma sugestão. Quero que vocês fazem um episódio sobre tal tema. Pode estar mandando lá também, que a gente atende, tá? Então, se você não segue ainda, corre lá pra você seguir. Falando do jogo de volta agora, 1-1, menos emocionante, né? Quando a gente tira a questão dos pênaltis da partida de volta, o jogo foi menos emocionante com 1-1. De novo, o Rodrigo abriu o placar, foi o cara da partida de novo. O Rodrigo, como eu falei, bem sendo decisivo para o Real Madrid. Fez um 1-0 ali logo de cara. No segundo tempo, o De Bruyne, que o pessoal fala que ele pipoca, some em decisão, mostrou que não, que ele realmente é o cara. A gente tem que levar isso, que o De Bruyne também não tem tanto... O De Bruyne não tem tanto hype assim, né? De como muitos outros jogadores têm. Mas a gente sabe de toda a qualidade que ele tem, tudo que ele pode oferecer pra torcida e pro futebol. De Bruyne que, assim, sem as lesões que ele ficou afastado, né? Um tempo atrás, eu acho que ele poderia ter mostrado mais uma partilheira, assim, da vida dele, de carreira.
consolidar mais com mais assistência, né? Mas ele teve que ficar fora, tanto que o Álvares muitas vezes fazia a posição de meia, né? O Julian Álvares fazia essa posição de meia pra suprir a falta do De Bruyne. E, cara, o jogo normal, assim, em tempo normal, bem tranquilo, nada de surpresa. Na prorrogação, a gente viu um Bellingham esgotadíssimo. Bellingham jogou muito também, correu muito. Bellingham foi um dos que se esgotaram mais. O jogo foi pros pênaltis, 1-1, né? 1-1, um empate, prorrogação, pênaltis. No pênaltis, eu vi uma explicação de um analista de desempenho que eu acompanho, que é o Joe. Ele faz um trabalho também muito foda, tá, o Joe? Eu acompanho ele nas redes sociais. E ele postou lá um lance que muita gente tá teorizando sobre. Na cobrança de pênalti, quando jogou, se não me engano, foi Chelsea. Foi Chelsea e Manchester City. O Bernardo Silva foi bater o pênalti e bateu no meio. Só que antes dele bater, nesse jogo de agora, Manchester City e Real Madrid, quem bateu foi o Modric, começou as cobranças para o Real e ele perdeu a bola. Perdeu a oportunidade de sair na frente, né? Nos pênaltis, fazer o gol. Perdeu na defesa do Everton. Aí o Bernardo Silva foi e a gente percebe o nervosismo, né? Do Bernardo na hora de cobrar. Ele ficou bravo pela demora de pegarem a bola para ele. Toda hora olhava pro juiz, toda hora olhava pro goleiro. Então a gente já percebe que tipo, ele tava nervoso. Aí tem um vídeo do Kepa no banco de reserva falando com o Lunin, dando umas instruções, né? Porque, como eu falei, no jogo entre City e Chelsea, o Bernardo Silva foi bater um pênalti no Lunin. O Lunin pulou no campo e ele bateu no meio. Então o Lunin provavelmente passou alguma instrução ali pra ele. E se eu não me engano, foi o John que falou isso no vídeo. Que é uma estratégia do Emiliano Martinez que ele falou para os jogadores. Se não me engano, foi o Dybala agora na Copa do Mundo, alguma coisa assim. Ele falou para algum jogador na Copa do Mundo que quando um time perde o pênalti, no pênalti seguinte, né, de quem for bater, o goleiro vai querer mostrar serviço e vai pular. Então bate no meio que você faz o gol. Que o goleiro vai querer, né, pegar para tentar virar o herói, diminuir ou suprir, né, a perda do seu time da cobrança. E o Lunin fica no meio. Porque hoje a gente percebe o Bernardo Silva muito nervoso. Ele vai bater no meio, fraco, meia altura. O Lunin consegue pegar facilmente. Então tem essa teoria de que foi dica do Kepa, foi dica do Martinez, do Emiliano Martinez. Então a gente não tem certeza, mas o Kepa pegou. O Kepa não, o Lunin pegou o pênalti do Bernardo Silva. Então tem aí tudo igual, tá? Sem muitos problemas. O Lunin foi um dos destaques nos pênaltis. Pegou 2 pênaltis na partida. O do Bernardo Silva e do Kovacic. Já o Julian Álvares, Foden e o Ederson, tá? Na hora que eu vi o Ederson indo pra bola, eu fiquei um pouco assustado. Mas o Ederson bateu e converteu junto com o Foden e o Álvares. E já pelo Real, o Lucas Vazquez, o Nath Fernandes, o Bellingham e o Rudiger e o Modric, né, que perdeu. O Lucas Vazquez, que a gente tá falando de ansioso, nervosismo pra bater a cobrança. O Lucas Vazquez bateu 2 pênaltis na Champions League. Um foi na final contra o Atlético de Madrid. E ele vai caminhando assim com a bola, girando o dedo como se fosse basquete. Nessa cobrança, ele pegou a bola e ficou fazendo embaixadinha, enquanto esperava. Então, tipo, isso já mostra pro goleiro que o cara tá muito confiante. Aí o nervosismo vai cair mais ainda em cima do goleiro. E pra mim, pênalti tem a questão da loteria, mas também tem que ser qualidade, né? Não adianta você pegar o pênalti e falar, não, hoje é meu dia, hoje eu vou errar. Aí você vai lá, o cara bate pênalti, erra e culpa isso. Fala, não, pênalti pra mim é a loteria, é a sorte, mas também tem treinamento. E a gente viu que o Real sobressaiu o time do Manchester na questão de treinamento. Outra questão desse jogo além da gente ter Marcos Rosensen na última temporada, pelo clube que ele ama, Mbappé virando Deus na França, o Kane ganhando o primeiro título dele. Nesse jogo a gente tem Vinícius Júnior e Rodrigo sendo bicampeões e ainda calando na boca de todo racista, né? Em todos os casos de racismo que ele teve vivendo lá na Espanha, por simplesmente ser ele, né? A gente vê essa perseguição em cima do Vinícius Júnior. Então também não posso negar que seria absurdo de foda ver ele ganhando mais uma Champions League junto com o Rodrigo e calando a boca daqueles que criticam o jogador. Porque o Vinícius Júnior hoje pra mim, na seleção ele ainda não consegue entregar tudo que ele mostra no Real, mas a gente vê que não é uma peça qualquer, né? A gente não pode desperdiçar um jogador assim. Agora, né, eu passei os jogos do Borussia e do PSG. O Bayern e o Real Madrid vão se enfrentar na semi, o primeiro jogo lá no Allianz Stadium, no estádio do Bayern de Munique, tá? No dia 30, no finalzinho do mês agora de abril, vai ter o jogo. E a volta é no poderosíssimo, no absurdo Santiago Bernabéu, dia 8/5. Então, a gente vai conhecer quem vai se classificar,
vão ser as finais no dia 8. Porque no dia 7 tem o jogo entre Paris e Dortmund, o jogo de volta, e vai ter esse jogo de volta do Real Madrid e do Bayern. Seria muito, muito, muito foda, muito gigante se a gente tivesse um Borussia e Bayern novamente na final da Champions. Mas eu acho que, como eu falei, meu emocional queria isso, mas a consciência acha que vai ser PSG e Real Madrid. A gente falou aqui, né, da Champions League, né, pessoal? E a gente não pode deixar de falar também da Europa League, que teve muitos jogos, só dando um adendo assim, pra gente introduzir e falar dessa Liga Europa. A gente teve muitos jogos, tivemos clássico, time grande ficando pelo caminho, porque a gente começou tendo o Milan e a Roma. O Milan perdeu o primeiro jogo em casa, né, no San Siro, por 1-0 para Roma. E no jogo de volta perdeu por 2 lá, né? A Roma, que depois que assumiu o De Rossi, o jogador De Rossi, que eu sou fã, tá? Pra quem acompanha a página e que sabe que eu sou fã do De Rossi, eu amo uma tatuagem que ele tem na perna, que é uma plaquinha, como se fosse uma placa de sinalização de pista, dando um carinha dando carrinho no outro. Então isso aí já mostra o quão eu acho ele foda. Mas também acho foda pela posição, quem jogava bola ali na parte de meio campo e marcava mais, gosta muito do De Rossi, que era um jogador clássico, né? De Rossi que veio jogar no Boca Juniors, tá? Se eu não me engano, eu não tô ficando louco, eu tenho essa imagem dele jogando no Boca Juniors. Ele veio pra Argentina e jogou pelo Boca, não deu muito certo, né? A gente já imagina. Mas agora, como técnico, ele vem fazendo um baita de um trabalho junto com a Roma, tá? A Roma que tinha o José Mourinho dispensou o Mourinho. Então, pra você dispensar o Mourinho, você tem que ser foda. Você tem que ter culhão, né? Pra poder dispensar o Mourinho, porque o Mourinho é absurdo. Hoje a Roma é a 5ª colocada, tá? Do campeonato italiano. Ela tem 55 pontos. Tá atrás do Bolonha, Juventus, Milan e a Inter. Poderia pegar ali um 4º lugar, quem sabe. Mas 5º, classificando novamente ali pra Liga Europa, já é absurdo também. Outro jogo de que surpreendeu as pessoas foi Bayer Leverkusen e o West Ham. No primeiro jogo, o Bayern venceu tranquilo, 2-0 o West Ham lá na Alemanha. E na Inglaterra, o West Ham empatou por 1-1. Esse empate aí que falei que surpreendeu as pessoas, porque se o West Ham vence por 1-0 sequer, acabava com a invencibilidade do Bayern, que é algo que a gente tanto vem vangloriando e vem achando muito foda. E eles se sagraram campeões, né, da Bundesliga. Primeiro título de Bundesliga na história do Bayer Leverkusen. Então já é algo foda. O trabalho que o Xabi Alonso vem fazendo e podendo dar um título de Liga Europa é muito mais foda. A outra partida de quartas de final foi entre o Benfica e o Olympique de Marseille. Eu vou falar pra vocês, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu o trabalho do Olympique de Marseille. É um time que eu não tava botando tanta fé assim de que conseguiria chegar. Eu apostei até de que o Benfica venceria essa partida contra o Olympique, que vem depois, tipo, não tem aquela aura, né, do que foi o Olympique de Marseille há muitos anos atrás. Pra quem não sabe, o Olympique tem título, sim, de Champions League, tá? E agora na Liga Europa sobressaiu. Na Ligue 1 não tá tão bem, tá? É o 10º colocado, se eu não me engano. Mas na Liga Europa, onde tá focado e pode sim surpreender, porque perdeu, né, o primeiro jogo por 2-1 pro Benfica lá no Estádio da Luz. E em casa, conseguiu 1-0 tranquilo e um pouco sofrido até esse 1-0 que eles conseguiu. Levou pros pênaltis e venceu por 4-2 nos pênaltis. Então, é um time da França que na Liga a gente desacredita, não conseguiu ganhar tantos pontos no começo do campeonato. Hoje tá lidando ali com o meio da tabela. E a Europa League é uma chance de classificação para Champions, né? Então o time tá tentando se manter na Liga 1 e na Liga Europa tá ali na luta, tentando, porque agora vai pegar uma zebra, né? Agora vai pegando uma zebra que vai ser o Atalanta. Que o Atalanta, gente, surpreendeu todo mundo. Eu acho que ninguém, nem o maior torcedor contra do Liverpool esperaria que o Liverpool perderia em Anfield por 3-0 pro Atalanta, que vem fazendo um trabalho excepcional. O Atalanta vem jogando muita bola, seja pelo elenco, né, e peças individuais. O time do Atalanta hoje na Liga, na Série A, é o 7º colocado. Então a gente não tá com tanta preocupação assim pra Liga. Pode focar assim na Liga Europa e vai dar trabalho, tá? Porque no jogo de volta acabou perdendo em casa para o Liverpool por 1-0. Mesmo que a derrota classificou, tá tranquilo. E agora na próxima fase, na semifinal, vai pegar o Olympique de Marseille. O Olympique vai pra cima também, porque quer voltar, né, a ser o que o Olympique já foi pra Europa. Então acho que esse título da Europa League ajudaria a colocar o Olympique lá em cima. Porque a gente sabe que torcedores de bem, vão torcer pro Bayer Leverkusen, que vai enfrentar a Roma
Lembrando, os jogos vão ser no dia 2 de maio, tá? Na quinta-feira. Os 2 jogos vão ser no mesmo horário também. Então, eu vou torcer pro Bayer Leverkusen, que vai enfrentar a Roma. Eu acho que o Bayern passa. E do outro jogo do Olympique e Atalanta, eu acho que, infelizmente, o Olympique, que é um time que eu tenho um carinho por conta de FIFA, tá? Vocês sabem que eu sou um assíduo jogador de FIFA, vai acabar ficando pelo caminho, infelizmente. O Atalanta passa pro final. E o Bayer Leverkusen vai ser o campeão. Eu acho que tem muita chance deles conseguirem a tríplice coroa logo no primeiro ano do Xabi Alonso. Então, isso pra mim, e pro futebol, né, também, né, gente? A gente tem que pensar nisso. Pro futebol seria algo magnífico o Xabi Alonso na primeira temporada pelo clube dele. Um clube grande, né? Vamos falar assim. Não é um clube de nível Bayern, Liverpool, Real Madrid, que são os times que se interessaram mais por ele. Mas é um time de maior expressão para ele que tava treinando em base, né? E já conseguir isso, esses feitos para a história do clube, já mostra o seu tamanho e o seu potencial como técnico. Então, pessoal, o que a gente pode esperar assim? Na Champions League, né? Vamos voltar aqui para Champions antes da gente encerrar. Vou finalizar aqui com a Liga Europa, já que a gente tá nesse assunto. E a gente pode esperar da Liga Europa. Um Bayer Leverkusen que vai pra cima. No primeiro jogo, eu acho que fora de casa não vai se expor tanto, mas vai jogar o seu futebol de sempre, que é aquele futebol de ter mais a posse de bola, atacar bem, atacar com bastante gente. Acho que vai ser um jogo mais tranquilo. E em casa vai querer propor um jogo de ataque, né, ofensivo. O outro jogo do Olympique e do Atalanta, eu acho que vai ser quase a mesma coisa. O Atalanta vai se proteger mais e aproveitar os erros do Olympique de Marseille, eu vejo como assim, porque o Olympique não é aquele time de que a gente vai ver ele pressionando, apesar de que, por ser uma semifinal, é o jogo da vida para esses clubes, mas eu acho que o Atalanta vai saber esperar a hora ali dele também, mais fechadinho, e aproveitar os contra-ataques. Na Champions League, eu posso estar errado, mas eu acho que o Real Madrid, o peso da camisa é enorme. A gente sabe que o Real Madrid é o maior time do mundo, só perde pro Corinthians, tô brincando. Mas o Real Madrid perdeu em 2000, tá? Edilson Capetinha acabou com o Real Madrid. Só digo isso. Mas o Real Madrid é o maior time do mundo. A gente sabe que a camisa do Real Madrid é pesadíssima, importa baral. A gente sabe que o Borussia seria foda. O PSG também seria foda. Todo mundo, né? Todos os roteiros que a gente propôs aqui pra ganhar a Champions League seriam foda. Desde o Royce vencendo na última temporada, PSG virando Deus da França, o Kane vencendo o primeiro título, o Real Madrid tendo o Vini e o Rodrigo como bicampeões. Mas eu acho que o meu coração vai torcer muito pro Borussia, só que a gente tem que ser real, né? Eu acho que real, literalmente, a gente tem que ser realista. E eu acho que o Real Madrid sai como campeão da competição. Então é isso, eu acho que a gente pode sim esperar grandes duelos, né, nessa Champions League. Para você que não acompanha as redes sociais do Los Catimbeiros, já olha lá porque a gente vai estar sempre postando algumas notícias. Então é isso, gente, a gente pode esperar muitos jogos intensos, jogos difíceis nessas semifinais, né, tanto da Champions e da Liga Europa. Eu acho que, claro, Champions League chama muito mais atenção do que a Liga Europa. Então, claro, nossos olhos vão estar voltados para a Champions League. Mas se você não segue o nosso Instagram, o @loscatimbeiros, segue lá porque a gente está sempre postando enquete de quem você acha que vai ganhar, quem você acha que vai classificar, né, para a final. Então participe, interage lá com a gente está sempre também respondendo os comentários de vocês. Pode comentar, pode xingar, elogiar, pode cornetar também a gente está totalmente aberto a isso. A gente gosta quando alguém corneta a gente lá porque a gente dá risada, comenta, interage junto. Então participe lá com a gente. Mande sua opinião. Manda lá, pode responder nos nossos stories falando, não, eu acho que o Léo no episódio falou bobeira. Eu acho que vai ser assim. Pode falar à vontade, tá? A gente ama quando vocês fazem isso. Porque aqui os Los Catimbeiros é aberto pra vocês, é feito pra vocês. Hoje eu estive sozinho, infelizmente. Mas deixa aqui meu abraço para o Ricardo, meu abraço para o João e para o nosso querido Carlinhos. Um abraço. Um beijo pra vocês. Vocês realmente, né, tiveram um problema com o departamento médico, doping. Outros estão suspensos, né? Então a gente tá aqui suprindo essa falta deles aqui. A gente realmente fica triste. É totalmente diferente fazer um episódio sozinho, tá? Peço a colaboração de vocês, porque a gente tá aqui acostumado a fazer com um zoando o outro, um interagindo com o outro. Então fazer um episódio sozinho é totalmente diferente. Realmente senti essa falta, tá? Deixo aberto aqui, tô triste, emocionado por não ter meus queridos companheiros aqui. Mas agradeço a você que ouviu esse episódio comigo. Quase que eu falei com a gente, ó.
ao costume. Obrigado você que ouviu esse episódio, feito por mim, pra você. Mas claro, foi feito, falado aqui, né, por mim, mas é feito por todo mundo, porque tem o trabalho da edição, tem o trabalho das artes, da postagem no Instagram. Então é um trabalho feito por todo mundo pra você. Fica aqui novamente o nosso agradecimento pelos 1000 seguidores no Instagram. Participa lá do Instagram, do sorteio, se você não tá participando ainda. Você pode ganhar uma camisa totalmente na faixa, uma camisa totalmente de graça pra você, mas corre que até o dia 27, tá? Então é a última semana, você tá ouvindo esse episódio na segunda-feira, corre lá que é até o dia 27. Então participe pra você ganhar uma camisa totalmente na faixa. Fica aqui, meu abraço pra todo mundo, né? Pra você que ouviu, pros meninos que participam aqui comigo. Siga lá nas redes sociais, @loscatimbeiros. A gente tá em todas as mídias, TikTok, YouTube, Instagram. E é isso. Esperamos que Champions League traga muita alegria pra gente. Liga Europa também é muito gostoso de assistir. Vai trazer muito entretenimento pra gente. E voltamos com mais episódios na semana que vem, tá, pessoal? Um abraço, um beijo pra vocês e tchau, tchau.